e à noite. Mas dia cinzento mesmo está fazendo em União dos Palmares. A gente volta, portanto, a falar da tragédia em União e de como essa tragédia abalou a toda uma cidade. Como essa tragédia abalou as famílias, abalou a todos de maneira geral. A gente está recebendo aqui a Silma de Oliveira, psicóloga, para falar justamente sobre essa necessidade de apoio psicológico e, a partir de agora, como essas famílias vão enfrentar o trauma, vão enfrentar o luto e vão poder seguir em frente. Bom dia, Silma, seja muito bem-vinda. Bom dia, Silma. Bom dia a todos, bom dia, Thaís. Nós estivemos ontem lá em União dos Palmares, porque fazemos parte, né? Sou presidente da Comissão de Emergência e Desastres do Conselho Regional de Psicologia, e o Conselho, tivemos uma discussão interna e achamos que seria necessário que, nesse momento, o CRP-15 prestasse esse suporte aos profissionais também que estão envolvidos em toda essa tragédia, né? Então, entramos em contato com a Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do município de União dos Palmares e fomos ontem, eu e outra colega, à União dos Palmares e fizemos uma reunião. O próprio nome já diz, é emergência, né? Então, foi uma reunião emergencial com os profissionais da rede de saúde do município. Agora, Silma, seja bem-vinda aqui ao Boletim Gazeta. O que é que muda na atuação de um profissional especialista ali na área de psicologia para situações como essa? O que é que vocês apresentam, por exemplo, de acréscimo para que esse profissional possa estar mais preparado para poder também compartilhar esse momento de dor, mas acolhendo as famílias? Isso. A psicologia de emergência e desastre, ela tem uma característica específica. É muito interessante essa sua pergunta, porque, às vezes, o profissional tem anos de prática, né, ambulatorial e clínica. No entanto, a psicologia da emergência, principalmente numa situação trágica como é um desastre, é preciso que nós tenhamos um perfil diferenciado. Entendeu? Então, por exemplo, nós, enquanto profissionais de ambulatório e clínico, atendemos geralmente em um consultório, né, ou em um posto de saúde, em um hospital. Na emergência e desastre, não. Na emergência e desastre, nós vamos atender as vítimas no local onde elas estiverem. Quer seja no hospital, quer seja no IML, aos familiares, quer seja próximo ao local do acidente, caso sejamos acionados logo após o acidente. Então, é preciso que os profissionais estejam bem preparados, inclusive emocionalmente, né, para que possa lidar com situações de pressão, de tensão, de angústia, de ansiedade, que são as principais reações, a princípio, apresentadas pelas vítimas. Esse apoio psicológico nesse início é realmente para fazer com que as famílias que estão passando pelo luto, que estão passando por esse trauma, consigam inicialmente superar e tomar decisões e tentar viver um dia após o outro. O que é que vocês trabalham nesse primeiro momento em relação a essa assistência psicológica? Então, Thaís, as primeiras 24 horas, elas são essenciais para que o profissional de psicologia ele possa fazer um acolhimento a essas vítimas. Naquele momento, geralmente, as pessoas estão desorganizadas, elas estão sem saber o que fazerem, as reações são as mais diversas. E o principal não é fazer, nas primeiras 24 horas, não é fazer uma intervenção psicológica. O principal é você chegar para a pessoa e dizer o que você está precisando, né? Não é pedir à pessoa que se acalme, porque isso é impossível. Não é pedir à pessoa que pare de chorar, porque isso é desumano. É saber quais são as principais necessidades básicas. Muitas vezes, a pessoa está naquela angústia porque tudo que ela quer saber é onde está o parente dela, por exemplo, né? Foram várias vítimas
nesse caso de união, e pessoas da mesma família, inclusive. Então, é muito normal, entre aspas, numa situação como essa, que a vítima ela queira saber aonde está, cadê meu filho, onde está meu pai. A pessoa muitas vezes está com sede, então a gente precisa pensar nas necessidades básicas. Sede, fome, informações oficiais, porque numa situação de desastres, a gente sabe que aparecem também muitas fake news, muitas informações desencontradas, não é? E prestar esse acolhimento a essa pessoa. Um abrigamento, se for preciso, perguntar se ela tem alguém da família que possa entrar em contato. Então, das 24 até as 72 primeiras horas, o papel do psicólogo é exatamente esse. Agora, Silma, nesse papel que o psicólogo exerce, existe também um comportamento, um protocolo a ser seguido para quem participou dessa dinâmica do acidente, que perdeu uma pessoa querida, de repente estava ali com a mãe, com a criança, com o filho. Como é feita essa abordagem para poder comunicar o óbito daquela pessoa que estava ali na viagem juntamente? Então, ontem, na reunião que nós fizemos com os profissionais, na reunião de orientação, uma das perguntas foi justamente essa, né? Das vítimas chegou para um profissional e disse assim: como que eu vou dar notícia à minha filha que a mãe dela morreu? Entende? Então, as pessoas, além de tudo, mesmo sendo vítimas, elas também estão preocupadas com isso aí. E a orientação é simples, falando a verdade. Entende? Por quê? Principalmente com criança. Mas tem um momento mais apropriado, o profissional, ele vai perceber qual o momento em que aquela vítima ela está mais estruturada para receber essa notícia. Por exemplo, pessoas hospitalizadas, né, em estado grave. Então, o profissional que está acompanhando essa pessoa, ele não vai chegar logo, né, de primeiro para fazer para dar essa informação. Até porque, se estiver hospitalizada, tem o protocolo e que o médico deve dar essas informações, não é? Então, o profissional em emergência, ele vai entrar em acordo com o médico assistente que está acompanhando essa pessoa para ver qual o melhor momento para dar essa notícia. Quanto tempo deve durar esse acompanhamento? Você sabe dizer, Silma, se esse apoio psicológico será coordenado por uma equipe? Como é que vai ser esse apoio para essas famílias a partir de agora, depois dos sepultamentos, em que as famílias vão precisar retomar as suas casas, retornar às suas casas, retomar a sua rotina, colocar na mesa o que realmente será necessário de apoio financeiro, de indenização, o que vai ser feito, de que essas famílias vão precisar a partir de agora? Quanto tempo deve durar esse acompanhamento? Então, é importante que após o psicólogo da emergência e desastres fizesse os primeiros atendimentos de suporte, né, a essa vítima e a essa família, ele possa estar repassando para a rede de atenção, né, do município, a rede de saúde mental, para que os profissionais daquele município possam estar acompanhando pós-desastre essas pessoas. Não dá para precisar, Thaís, por quanto tempo. Por quê? Porque cada pessoa reage de uma forma diferente a um desastre. Nem todas as pessoas vão precisar de um acompanhamento sistemático duradouro, por exemplo. Algumas pessoas elas vão desenvolver algumas situações emocionais internas, cognitivas internas, em que elas vão poder se sustentar emocionalmente. E outras não. Até na mesma família. Uma pessoa vai reagir de uma forma, outra pessoa vai reagir de outra forma. Agora, o mais importante é essas pessoas estarem sempre acompanhadas pela rede de saúde do município. Existe uma mudança de comportamento nessa ação que
que um psicólogo precisa ter no cuidado, por exemplo, para quem perdeu mais de uma pessoa? Neste exato momento ocorre um sepultamento de 4 pessoas de uma mesma família. O comportamento do psicólogo nesse momento é um comportamento que precisa também ser bem mais sensível com a situação envolvendo a quantidade de pessoas? Sim, com certeza. Inclusive, muda um pouco, né, o tipo e o formato de intervenção. Por exemplo, na rotina normal, a pessoa vai até o posto de saúde, por exemplo, para atendimento com o psicólogo. No caso de emergência e desastre, não. Então, toda a equipe precisa se organizar no sentido, inclusive, da possibilidade de fazer atendimentos em visitas domiciliares, em domicílio. Atendimentos em grupos familiares, né, das orientações a nível, posteriormente, de comunidade. Porque o que envolve a psicologia do desastre é algo muito, muito amplo, vai muito além daquele atendimento e do equilíbrio emocional. Não se trata apenas de equilibrar aquela pessoa emocionalmente, né? Precisa também preparar aquela pessoa para a reconstrução da vida dela a partir daquela situação trágica, porque muda a dinâmica familiar como um todo, para sempre, por conta dessas outras questões que estão envolvidas. Silma, o trabalho de apoio psicológico também inclui uma anamnese que é feita nas famílias, a partir desse momento, de constatação, inclusive, para servir de subsídio, constatação da condição de renda, da condição econômica, de como aquela família vai conseguir seguir em frente, qual o apoio, além do emocional e psicológico, será necessário a partir de agora para que esses dados ali obtidos através da equipe psicológica e multidisciplinar sirvam também de base para que o município possa dar esse suporte nesse momento? É imprescindível que esse atendimento, esse acompanhamento posterior seja feito na equipe multidisciplinar. Por quê? Porque vai ter levantamento social, vai ter levantamento de financeiro, da renda dessas famílias que certamente vão ser comprometidas. Então, é a equipe da rede de saúde e de outras instituições que também podem ser parceiras, que poderão ser articuladas para que juntos todos possam fazer esse acompanhamento dessa família ou dessa vítima durante o tempo em que ela necessitar. Eu costumo dizer que uma pessoa que passa por uma situação de desastre, inclusive, ela vai vir para a rede de saúde, para o município, vai necessitar de, no mínimo, 5 anos. Por quê? Porque são pessoas que não só sofreram um acidente, não só sofreram um desastre, que já eram hipertensas, por exemplo, que tem casos de que já eram diabéticas, cardiopatas, pacientes em tratamento psiquiátrico. Então, tudo isso pode potencializar a partir do desastre e precisa ser visto com mais cuidado. O fato de uma pessoa, por exemplo, quando sofre um trauma como esse, é bem comum que o emocional dela venha oscilar, né? Tá bem um momento, né, aparentemente mais forte, daqui a pouco desaba. Isso também acaba sendo um ponto muito importante que o psicólogo precisa, naquele momento, de acompanhar a pessoa que perdeu o ente querido, em levantar no momento quando está ali para baixo e, ao mesmo tempo, encorajar a pessoa a prosseguir quando ela estiver mais estruturada? Sim, certamente. Até porque essa oscilação ela pode durar meses, pode aparecer após 1 ano do desastre e a própria pessoa, o familiar, não conseguir fazer a conexão com aquela tragédia que aconteceu. Então, é importante, sim, que esse acompanhamento seja feito específico para a situação do desastre e com esse olhar ampliado de que essa pessoa ela pode apresentar pós-desastre
outras consequências, outras reações, outros comportamentos que vão estar aliados ao trauma que ela passou. O entendimento agora é de tentar passar nesse primeiro momento pela situação de trauma, né? Isso. De perda repentina. Eu tenho certeza que as equipes de apoio já estão muito envolvidas e entrando em contato com cada familiar, com cada parente que está agora sofrendo a dor do luto de maneira repentina para tentar dar o suporte necessário. Eu não quero acreditar que o município não vai dar esse suporte. Eu acredito que o município está dando esse suporte para que as famílias consigam se reerguer, consigam se reestruturar. Ontem, na reunião de emergência que nós fizemos com os profissionais, algo que me surpreendeu positivamente, Thaís, foi justamente isso. Né? O município, segundo informações dos profissionais, ele conta com a equipe, né, de saúde mental, inclusive, bem estruturada. Então, já tem uma equipe muito envolvida com esse atendimento. O município está atendendo a essas famílias. Inclusive, a própria coordenadora de saúde mental me falava ontem, ela disse, de ontem, domingo, para hoje, né, que foi ontem, eu dormi 2 horas. Meu Deus do céu. Então, assim... É porque afeta a todos, né? Inclusive os profissionais. É importante, só para concluir, que nós também possamos alertar aos profissionais que eles não são super-heróis, né? Que eles também são seres humanos. E que quando ele sentir que está exausto, ele possa ter a sensibilidade de chegar para o colega e dizer assim, fulano, assuma a partir daqui que eu vou para casa descansar. Estou esgotado. Ele precisa descansar, precisa dormir, para poder estar bem, para voltar a atender essas pessoas. Então, também o suporte emocional a esses profissionais da saúde, não só psicólogos, que estão envolvidos diretamente com o atendimento às vítimas, também seja feito. Muito obrigado, viu, Silma, agradecer pela sua a Silma de participação. Oliveira, né? E parabéns também aos profissionais envolvidos, principalmente os psicólogos, porque é uma profissão imprescindível para fazer com que a dor dessas famílias, elas possam ser, não vou dizer minimizadas, mas melhor compreendida a situação para que eles possam prosseguir na vida. Ninguém está preparado para a morte, né? Ninguém. Ainda mais de maneira tão repentina. É um pai de família que sai de casa e não volta. Isso. É uma filha, é uma criança que saiu de casa e não volta. Então, assim, são inúmeras histórias, inúmeras perspectivas, planos de vida que se perdem em meio a essa tragédia, infelizmente. Silma de Oliveira, psicóloga, obrigada pela presença, por ter batido esse papo tão importante aqui com a gente. Vamos finalizando o Boletim Gazeta de uma maneira que já se espera, obviamente, homenageando a todas as vítimas dessa tragédia e em silêncio, porque continuamos com o luto. Na tela, as imagens de 15 vidas perdidas que deixaram ali seus planos, deixaram a sua vida, tudo para trás e agora seguem numa outra missão, deixando aqui os familiares na missão de superar essa dor de uma tragédia que agora realmente precisa recompor uma cidade inteira emocionalmente, financeiramente para quem fica e dependia das vítimas que partiram. Mais uma vez, externamos nossa solidariedade para todos os familiares. Estaremos envolvidos durante todo o dia também nessa cobertura, em um clima de muita despedida, o sepultamento de mais corpos dessa tragédia sem precedentes no município de União dos Palmares, no decorrer da programação da nossa Gazeta News. A gente vai finalizando por aqui. Fiquem com o melhor da programação aqui na Gazeta News. Até amanhã.